só para nossos futuros informações. Então, assim, qual que é a nossa conversa hoje com vocês? Viajar para Orlando só com os gastos do mercado. Gente, parece uma coisa muito louca, né? Assim, como é que vocês conseguem prometer isso para as pessoas, né? E a gente já faz isso com os nossos mentorados há praticamente um ano, né? A gente já ensina essas estratégias há praticamente um ano. E é realmente uma estratégia que a gente guarda muito as 7 chaves, porque a gente não quer que isso fique tão espalhado para todo mundo. A gente quer que realmente pessoas que tenham interesse real em viajar, né, e não utilizar essas estratégias para ganhar dinheiro, enfim, vender as milhas, utilizem, então a gente realmente deixa ela bem guardada, a gente não Não divulga só a ela. gente, como várias outras Vários pessoas também. outros, né? Então a gente divulga pouco e a gente vai mostrar para vocês nos números aqui nessa apresentação que é sim possível fazer essas viagens com você e sua família para Orlando só com os gastos do mercado. Então, assim, não tem a ver com cartão de crédito, Não. né? Não tem nada a ver com cartão de crédito. Então, se vocês tiverem alguma pergunta assim, e o meu cartão de crédito pontua pouco, pontua muito? Nesse Não. projeto da imersão Disney, a gente não vai falar de cartão de crédito. É uma coisa bem à parte, né? Então, assim, qualquer pessoa, mesmo que não tenha cartão de crédito, vai poder Que ponto muito para utilizar você. essas estratégias e ela vai funcionar no automático, né? A gente fala no automático o quê? Quando você passa o seu cartão de crédito, você ganha os seus pontos lá, se o seu cartão pontuar, e entra automaticamente. Essa estratégia também é uma estratégia que você vai ter uma mecânica e ela vai rodar no automático também. Então, quem está sempre sem tempo, né? Todo mundo aqui, imagino que esteja sem tempo, né? Nosso tempo cada vez mais escasso. E repetindo aqui, essa estratégia É bem potente, vai potente. ser mais para facilitar, gente. A ideia aqui é facilitar, é mostrar para vocês uma coisa bem simples, inclusive para quem não sabe nada de milhas, né? Então, assim, Evelyn, mas eu nunca sei nada de milhas, isso é muito difícil. Não precisa entender exatamente nada de milhas, sabe? É uma coisa que a gente vai dar o passo a passo mesmo para entender bem como é que funciona, para chegar lá. Vamos lá. Então, assim, eu vou perguntar para vocês e quero que vocês coloquem aí no chat o que que vocês sabem sobre milhas, né? Quem sabe assim, eu sei que meu cartão pontua alguma coisa, ou eu sei que eu consigo ganhar pontos daquele jeito. Então, quem tiver aí com o chat aberto, quiser compartilhar com a Mas é gente, nosso. escreve o que que vocês já sabem sobre o mundo das milhas, tá? As duas principais informações que vocês respondem normalmente para a gente é que vocês ganham já milhas com o gasto do cartão de Cartão de crédito. crédito E que quando nunca dá viaja. para nada, a verdade é essa, né? Não dá mesmo, nem para a gente dá. Não. Nem tendo um super cartão, você vai conseguir viajar só com as milhas que são geradas no seu cartão de crédito. A Fernanda disse, não sei nada. Então, tem gente que não sabe nada mesmo, e é assim que funciona, tá? O cartão de crédito é uma fonte que a gente sabe, né, que todo mundo sabe, que dá, se você tiver um cartão certinho, é, dá pontuação de milhas, né, direto lá no programa de fidelidade que você é cadastrado, e outro que todo mundo sabe é quando você viaja, quando você pega um Sim, avião. como você cadastra lá seu CPF, né? Enfim, e já cadastra as milhas ali daquela passagem, mas que também nunca dão para nada, é só Sempre um muito complemento pouquinha. mesmo. São os dois fontes bem pequenas e bem poucas de pontuação. Para quem já sabe um pouco mais, né, e pode escrever aqui no chat também, É quando você quando faz sabe um pouco compras, mais, né? você já faz compras com a Livelo, com Esfera, vocês sabem o que que são isso, assina algum clube. Muita gente que chega para a gente também fala assim, eu já tenho pontos nos Smiles. Os Smiles, acho que é um dos programas de Mas fidelidade de companhia aérea mais antigo, é o que mais vezes repetem para a gente aqui, que fazem algum tipo de estratégia só com ele. que conhecem os Miles ou assinam o clube dos Miles, né? Então, tem gente aqui que tem cadastro no Premia, faz viagens com a Gol, mais de 6 meses de aula, muitas viagens por conta do curso, usa Livelo, usa Esferas, assina os Miles. Então, aqui já é uma aluna nossa. Deixa eu ver quem eu consigo reconhecer. Tá aparecendo Aqui só não como iPhone, não mostra, né? apareceu com nome. Smiles, recentemente, Cristiane fez aí Livelo também. É isso. Então, alguns já sabem que além do cartão, tem mais coisa. Não é só o Sim, cartão. É isso que a sim, gente quer levar para vocês, tá? exatamente. É, E aí, aonde você pode chegar, tá? Qual é a proposta aqui da imersão Disney? Claro, a gente quer que você Oi, chegue Juliana. lá em Orlando, né? A gente quer que vocês vão até a Disney com essas estratégias que a gente vai ensinar na imersão. E aí vocês vão entender que com essa única estratégia, são duas estratégias principais que a gente vai explicar para vocês na imersão, vocês vão entender que tem muito mais do que isso, né? É um pote de ouro que está escondido. E aí vocês só sabem a pontinha ali do iceberg, que é o cartão de crédito.
que é praticamente ninguém consegue viajar com aquelas milhas. Muito pouco ponto lá quando vocês colocam o CPF lá na companhia aérea, que não dá para nada. Isso é o que a gente vivencia durante esse último ano todo que a gente faz mentoria. Vanessa sempre que apresenta é o feedback que você tem das pessoas que estão iniciando, né? Normalmente quem inicia sabe isso. E até quem está um pouco mais avançado, conhece um pouquinho mais, como botaram aí, de Livelo, espero. Gente, o cartão é importante para as estratégias que a gente usa com ele. Não é assim, o cartão é importante, a gente fala algumas coisas sobre isso, mas não é a pontuação dele. São as estratégias que a gente usa com ele. Mas a gente aqui, a ideia é pegar uma bem simples, que dá para todo mundo fazer. Isso, essa aqui é bem simples para quem tem dúvida, quem não sabe nada, realmente vai conseguir chegar. Porque o céu é o limite, né? Dependendo de todas as estratégias que a gente usa. Tanto é que quando a gente explica, né, até na mentoria, nossos alunos, a gente mostra todas as estratégias que a gente faz, a gente avisa na hora que está fazendo, mas cada um faz no seu tempo. Então, o céu é o limite. Se quiser fazer mais, você vai acumular muito mais. Se você quiser ser mais conservador, vai ser um pouco mais, vai fazer um pouco menos. Mas no final, não tem como não acumular. Você vai acumular no seu ritmo. Exatamente. E aqui, falando de mercado, a gente compartilhou lá no nosso grupo da lista de espera, que acho que a maioria de vocês estava lá, quanto que vocês gastam de mercado. A gente fez essas enquetes lá perguntando quanto que vocês fazem, quanto que vocês gastam de mercado. E aí teve algumas respostas, umas com mais pessoas, outras com menos, mas a gente estipulou aqui os 3 primeiros números que foram mais citados, né? Então, uma média aqui, né? Então, assim, se você gasta uma conta que a gente faz de quanto você consegue multiplicar o gasto, o custo que você tem com as milhas. Então, por exemplo, você gasta R$ 1.000 de mercado por mês. Isso você consegue gerar 5.000 pontos, que podem virar 10.000 milhas. Isso com a compra que você já está fazendo no seu mercado. Você não está gastando nada mais com isso. Você vai lá, vai comprar seu mercado. Isso é R$ 1.000, né? Que eu acredito que não é a maioria das pessoas, né? Principalmente se for uma família. Se for R$ 2.000, já chega a 20.000 milhas. R$ 3.000, 30.000 milhas. E isso por sim, mês. Por mês. Então, eu coloquei depois o total por ano, né? Então, assim, se você gasta R$ 1.000 por mês, todo mês, durante um ano, você vai gerar, no final desse ano, 120.000 milhas. 120.000 milhas, eu não sei se todo mundo aí é familiarizado, né, com o termo milhas. Uma vez eu encontrei um amigo meu na rua, eu falei, não, porque a gente conseguiu fechar Noronha por 30.000 milhas. Ele estava dizendo, mas o que é 30.000 milhas? Não faz nem ideia. É muito. É R$ 30.000? O que é isso? Não, milha, é o seguinte, as passagens você pode comprar tanto pela moeda real quanto pela moeda milha. E na milha, ela também varia bastante. Então, sempre volta mesmo, acontece oportunidades, existe o valor meio que padrão, né? Assim, que nem o valor moeda, assim, você tem as promoções e tem aqueles valores que a gente já sabe que fica oscilando sempre ali mais ou menos naquele valor. E então, assim, a gente consegue às vezes não, né? Porque varia pra caramba, mas a gente já mandou para os nossos alunos emissões esse ano por 50.000 milhas, 55.000 milhas, 65.000 milhas, o trecho por pessoa. Então, assim, mas pode chegar 35, 35 não chegou não, né? Já chegou. Hoje mesmo a gente colocou no nosso grupo de alunos a emissão para Miami, saindo de São Paulo, por 35.000 milhas. Então, existem emissões muito importantes e com frequência, tá? De promoções ou não, de emissões para vários destinos dos Estados Unidos, e a gente vai também falar mais dessas emissões, aonde vocês vão encontrar, aonde que acha, né? Porque às vezes vocês vão lá pesquisando da maneira que vocês sabem e não encontram essas emissões importantes, essas emissões com preço interessante. Mas o que a gente consegue falar aqui, que, por exemplo, com gastos só de R$ 1.000 de mercado por mês, você fazendo a estratégia correta, a gente multiplica por 5, né? Então, de R$ 1.000 passa para 5.000 pontos. A gente utiliza uma bonificação de transferência para a companhia aérea. Isso chega até 10.000 milhas. E a gente consegue, no ano, fazer 120.000 pontos. Quem estiver entrando depois, puder mutar aí o microfone só para não ficar o ruído junto conosco. Então, assim, 120.000 milhas, pelo menos uma pessoa vocês conseguem, uma pessoa e meia, né? Vamos dizer assim. Uma ida e volta e R$ 1.000 também é um valor, assim, meio, né, relativamente também baixo. E a gente colocou aqui um valor padrão, tá? Aconteceu mês passado que a gente não multiplicou por 10, a gente conseguiu multiplicar por 24, né? Multiplicou pra caramba. A gente fez 2.000 de mercado e conseguiu 48.000 milhas. Então, isso é uma estratégia que tem com frequência todos os meses. Não é o melhor cenário e também não é o pior cenário. É o cenário que acontece com frequência. A gente multiplica, então, aqui os reais por 5, tá? Depois a gente multiplica por 2
e aí chega aqui, por exemplo, 10 mil milhas no mês, no mês, em um ano são 120. 20 mil milhas no mês, se você gasta 2 mil reais, no ano 240 mil pontos. 3 mil reais no mês, em um ano 30 mil, em um mês 30 mil, em um ano 360 mil milhas. Então, 360 mil milhas se você gasta aí perto de 3 mil reais de mercado. Isso aqui a gente está falando só de mercado, tá? Mas essa estratégia, ela também pode ser utilizada com farmácia, com pet shop e com comida de delivery, tá? Então, a gente botou aqui outros números estipulados, assim, de gastos com farmácia. Então, a gente botou entre 300 e 900 reais. Tem pessoas que compram remédios muito caros todos os meses, outros que não. E aí a gente faz esses cálculos aqui e a gente vai somando. A gente vai acumular aquele número anterior lá com o mercado, soma aqui com esse número de farmácia. Farmácia, o próximo aqui, e o pet shop, né? A gente não gasta com pet shop, mas a gente sabe que tem gente que gasta. Pet shop. Isso, pet shop também. Quem tem cão, gato, enfim, qualquer bichinho aí que faz gastos mensais, qualquer produto para eles, ração, etc. Sim. Também consegue acumular aí, quem sabe até 12, 36, 60 mil milhas, assim. Isso é uma questão de vocês multiplicarem mesmo, que vocês gastam, se tiver entre esses valores, vezes 5 e depois vezes 2, tá? E o último, comida delivery. Tem gente que gasta até R$ 1.500, come todos os dias na rua, né? Ou no restaurante, ou pede almoço Comida em casa, no no trabalho, pizza no final de semana, enfim. Aí cada um tem os seus números e vocês façam as contas de vocês. E aí eu quero que vocês coloquem no chat aí, quem está aqui e faz muito gasto, quanto que gasta de mercado, quanto que gasta de farmácia, soma o total aí de quanto que vocês gastam por mês, escreve aqui no nosso chat para a gente saber quanto que vocês estão gastando. Ó, tem gente aqui falando, ó, que tenho certeza que gastam mais de 2 mil reais somando farmácia e mercado. A gente aqui também bem mais do que isso, né? Então, quando a gente tem criança, a turminha come pra caramba. Dependendo da idade, então, eu fico imaginando. Se os nossos são pequenos, já estão comendo bem, eu fico imaginando adolescente. Adolescente, a despesa aumenta bem, né? Nossa. Então, assim, essas despesas vão ter alguma vantagem para vocês, né? Que tem filhos aí, marido, mulher, turma que come pra caramba, esses valores que vocês gastam vão se transformar em viagens. Então, ó, 5 mil somando tudo. Senhor! Tem filho adolescente, isso aí. E aí, a gente pegou esse slide aqui, quanto que vocês perdem todos os anos. Quem não faz nenhuma estratégia utilizando esses gastos que a gente citou, quanto que vocês perdem. Então, se vocês gastam aí perto de 2 mil reais nessas 3, 4 maneiras que a gente citou, situações, são 240 mil milhas por ano. Isso aí, fato, gente. Vocês conseguem pelo menos aí 2 a 3 pessoas para ir para Disney, tá? Se for falar em viagens nacionais, gente, são muito mais. Mas como a gente está falando... exato. Se for no viagem nacional, muito mais. Muito mais. Mas a gente está falando de Disney, né? Então... Como o foco aqui é a nossa imersão Disney, isso que a gente vai vender para vocês. Então, vocês entendam que essa estratégia tem um volume aí bem grande de... Quem falou que gasta mais de 5 mil, olha isso, 600 mil milhas por 600 mil milhas. Somando tudo, se vocês conseguem chegar a 600 mil milhas. Executiva, quase. 600 mil milhas é bastante ponto, né? Dá para fazer bastante coisa. Então, vamos lá. Aqui eu mostrei para vocês esses slides que eu falei para vocês que eu atualizei hoje. Então, aqui são emissões feitas pesquisadas na data de hoje. Não estão todas, tá? Porque eu coloquei outras agora no final do dia. Mas tem aqui, ó. Porto Alegre, quem está no sul do Brasil, aí para Orlando, 44 mil pontos. Do Rio de Janeiro para Orlando, 52 mil pontos. Belo Horizonte também, 62 mil para ir, 43 mil para voltar. Hoje eu coloquei de São Paulo, entrou depois, 35 mil pontos para Miami. Então, é possível, sim, fazer essas viagens com essas pontuações que a gente citou aí anteriormente. Uma criança... Então, assim, tem uma Cristiane perguntou assim, para 5 pessoas, sendo uma criança menor de 12 anos, quanto teria que acumular? Gente, aí são números que a gente não pode precisar para vocês, né? A gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Normalmente, as emissões a gente faz principalmente dos aeroportos que partem para voos no exterior, né? Então, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí tem algumas possibilidades, e isso a gente vai mostrar com um detalhe maior lá dentro da imersão. Hoje a proposta aqui é mostrar para vocês o que vocês estão perdendo, o que vocês estão deixando de fazer. Vocês estão perdendo até essa semana, entendeu? Porque depois vocês vão ganhar.
Uma coisa que a gente sempre fala, né, na apresentação, quando a gente entra um aluno novo na mentoria, que vocês estão desculpados até o momento que vocês sabiam que isso existia. A partir do momento que vocês sabem que isso existe, vocês não façam nada, não fazem nada, realmente aí é só você querer realmente perder essas oportunidades, tá? E aí, como a gente fala assim, é uma matemática, né? Sim. A gente multiplica todos os nossos gastos e esses gastos viram as milhas. É por isso que a gente consegue fazer o volume todo, né? A gente está sempre ligado em várias. Isso aqui é uma das estratégias, a gente faz várias ao mesmo tempo, e aí tudo a gente faz a conta. É uma matemática simples, mas que você precisa aprender, precisa entender como é que é feito. Isso. Então, assim, na nossa imersão, vocês vão ter o passo a passo com essas estratégias principais de emissão de passagem, de gasto, acúmulo de pontos através dos gastos de mercado e também de hospedagem, tá? Vão ser muitas outras detalhes, informações que a gente vai citar, mas esse eu sei que é o mais interessante para quem não sabe nada de milhas, né? Como viabilizar essa viagem. Para viabilizar, o ponto de partida é chegar no destino, né? Exato. Então, chegar lá, a gente precisa de uma companhia aérea, a gente precisa pagar essas passagens e precisa se hospedar. Esses dois são os dois principais gastos, eu vou dizer, que para bem você... significativos, né? Dentro de uma viagem são os principais gastos para você fazer uma viagem posterior. E falando em Disney, como tem os ingressos dos parques, tem esse outro gasto que é bem expressivo também, mas pensem que a gente consegue economizar na parte de passagem e hospedagem para sim usar esses gastos nas experiências, né? Então vocês podem fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 parques e vão ter economizado em todas essas partes, onde é possível economizar, para poder sim gastar lá com as experiências que vocês querem. Eu costumo até falar, a gente já sempre gasta muito com tudo, né? A gente está o tempo toda, a nossa moeda não é valorizada lá fora, então tudo para a gente é muito mais caro. Então, assim, nós temos o direito e o dever de buscar como economizar, né? Porque o que você conseguir economizar, essa diferença você transforma em outra coisa, né? Em outra prioridade, nos gastos na viagem. E é isso que a gente faz, é por isso que a gente consegue aí administrar. E é interessante que eu lembrei agora, uma pessoa me chamou no Instagram perguntando: Vanessa, mas quando vocês foram para a Disney, vocês contrataram agência para montar roteiro? Como é que vocês organizaram isso? Eu falei: não, a gente estudou para fazer tudo sozinho. E é isso que a gente também quer mostrar na imersão. Como que você consegue organizar a sua viagem para reduzir também esse custo, se você quiser. Isso. Então, aí, por que a gente criou a imersão, gente? Para unir planejamento e economia para um destino específico, né? Essa é a nossa primeira imersão e a gente puxou o destino Disney, que é um destino mais desejado aí para as famílias. Mas vocês não vão aprender só o acúmulo, como a gente mostrou, vocês vão aprender também aonde emitir, né? Então, lá dentro da imersão, a gente vai citar tudo isso para vocês. Então, para você acelerar a sua viagem para Orlando em família, porque a gente sabe também que está caro demais, está muito caro, gente. A gente acabou de voltar do Canadá e qualquer lanchinho multiplica por 5, né? Uma pizza $5 vira, uma fatia de pizza $5 vira R$ 25. Então, qualquer coisinha é caro. Então, assim, tem sempre maneiras da gente economizar em algumas outras coisas, onde é possível, para gastar onde não tem jeito, tá? E criamos a imersão também porque a gente acredita que você pode, sim, colecionar memórias pelo mundo com as pessoas que você mais gosta, com quem você ama, com os custos baixos. Não precisa ser gastando horrores, né? A gente aqui foca nisso. Nosso foco é reduzir custo de viagem através das milhas aéreas. Para conseguir carregar a turminha toda, né? Sempre o nosso foco, sempre o nosso propósito, sempre foi carregar os filhos juntos e tornar isso viável, né? Porque, mal bem, são 2 ou 1 dependente que você tem, ou 3 dependentes, enfim. É mais custo ainda. Então vamos lá. Sabemos como é difícil levar a família toda para viajar, né? Não sei quem de vocês aqui, quem quiser comentar no chat, qual o tamanho da família de vocês? 3 pessoas, 4, né? Pai, mãe, 2 crianças. Qual é o total de pessoas que tem na família de vocês? Para a gente entender com quem a gente está conversando. 5 pessoas. Galera, Karina, a gente vai explicar como que vai ser a imersão. Vai ter aula ao vivo, vai chegar lá. Já a gente vai chegar na parte de como vai funcionar a imersão, tá? Vai ser legal. Mas quem puder comentar no chat qual o tamanho da família de vocês, né? 2 filhos pequenos. Então, 4 pessoas, enfim, quem quiser comentar aí também, comenta. Então, aqui, a gente sabe como é difícil, tá? Para vocês levarem a família toda, é realmente puxado, mas vocês podem. Isso que é o que a gente quer falar para vocês hoje, é que vocês podem.
Só não vão fazer se vocês não quiserem mesmo, tá? Porque hoje a nossa oferta vai ser irresistível. Vai ser irresistível, vai ser irresistível. Então, se a gente conseguiu, e a gente começou sem saber nada, tá? Há 3, 4 anos atrás, a gente começou sem saber nada, um cartão que nem pontuava nada, e a gente conseguiu, e a gente hoje está aqui ensinando a vocês como fazer tudo isso que a gente tem feito nos últimos 3 anos, viajando de 8 a 10 vezes por ano, praticamente, só com as nossas milhas. Nós 4. Então, a gente quer que vocês vivam esses momentos em família, né? A nossa proposta, o Sempre nosso foi, propósito, desde o começo, quando a gente iniciou o nosso perfil, é mostrar como é possível viajar com seus filhos, tendo perrengue ou não, né? Nosso Instagram no início, inclusive, era só aventura em família. Não sei se tem alguém aqui que nos segue há mais tempo, mas era só aventura em família. A gente falava pouco de milha, a gente falava mais sobre viajar com os pequenos, né? Viajar com a família. E só que aí a gente começou a super entender bastante sobre milhas, a gente começou a praticar muito, e a gente começou a ver que as pessoas queriam entender como é que a gente conseguia isso. Se a gente tinha ficado rico, ganhando na loteria, alguma coisa assim, e a gente começou a ensinar mesmo, né? Para que mais pessoas possam carregar suas famílias para colecionar as memórias aí pelo mundo. E Próximo. Ah, mexe você. Gente, eu sou ansiosa, tá? Não sei aí se você não conhece. tem que Eu ser sou no mouse e ela ansiosa da aperta no teclado. história. E Eduardo, ele é o tranquilo, é o mais didático e tal. Eu tenho que ter, às vezes, apresentação, que senão você vai atropelando todas as informações. Então vamos lá, planejar somado com reduzir custos, tá? Então, o que que você vai ter no passo a passo? A gente vai ter um Sim. passo a passo para você executar e já começar no mesmo dia, no dia da imersão, vocês vão sair da aula sabendo, né, da nossa Sabendo e reunião, já já botando ele começando e em botando em prática. prática. Não vai precisar esperar uma promoção acontecer, uma coisa muito Ó, a específica. gente não está falando muito da hospedagem também. A gente também vai ensinar uma estratégia de hospedagem, com um custo Isso, muito isso. baixo, Quem que está seguindo a gente aí no perfil do Instagram e viu que a gente acabou de postar aí a viagem do Canadá, a gente ficou em 2 casas lá iradas, maravilhosas, tá? iradas, Casas de papo de US$ 5 milhões, a gente nem foi acreditou. Casas maravilhosas, gastando praticamente nada, nada. só a taxinha de limpeza lá que a gente pagou. Então a gente vai ensinar essa estratégia para vocês também, e essa é um super trunfo para quem quer se hospedar numa casa em Orlando, um Sim. apartamento em Orlando, gastando muito pouco. Com família, às vezes, é bem melhor, né? Porque você tem a opção ali de ter uma cozinha, de ter uma infraestrutura diferente. E aí tem essa frase aqui do Walt Disney que é muito legal. Eu puxei ela em inglês, traduzida em português aí embaixo. Então, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, a gente aqui começou tudo isso com sonho e hoje a gente tem realizado e quer que vocês também realizem, né? Então, Isso aí. a proposta é que vocês cheguem a esse levar os filhos para viajar, levar quem vocês gostam para viajar. Vamos lá. Então, eu puxei um depoimento aqui de um aluno nosso da mentoria, que eu achei muito legal, porque foi realmente um resultado para a gente muito rápido que ele teve, e, e teve um significado diferente, né? Porque a gente que já está acostumado a viajar, não enxerga quem não está acostumado a viajar com. Enxerga diferente, né? Vamos dizer assim. E essa é uma família que vai viajar para o Brasil, para fora do Brasil pela primeira vez. Vão eles com 4. E ele me falou assim: a gente vai pelo preço de ir para Porto Seguro, para o Caribe. E realmente foi isso, usando todas as estratégias que a gente ensinou, um Aí, resultado quando muito ele rápido. fechou com a gente, que ele falou comigo, a ideia dele era para planejar a viagem dele para 2025. Aí eu falei, cheguei, olha, você pode até planejar para 2025, mas você vai ter a opção de ir antes. E aí foi. Então aqui tem um comentário, não sei se vocês querem dar uma lidinha aí, né? Então a mentoria, que é esse contato mais próximo que a gente tem com nossos clientes, nossos alunos, a gente tem realmente estratégias para cada viagem que a gente monta, que a pessoa quer fazer, né? Então aqui foi a maneira de mostrar para ele que sim, era possível ele fazer a viagem com custo muito mais baixo. E aí ele pegou uma oportunidade, super oportunidade, bem rápido, e fez essa emissão. Não foi para Disney, foi para o Caribe, tá bom? E aí, por que a imersão? Essa aqui é uma coisa que eu quero que a Vanessa conte, né? Porque a gente surgiu com essa história e quero que vocês ouçam com atenção. Então, vocês estão fazendo alguma outra coisa agora, Até parem, engasguei. parem um pouquinho para ouvir essa história. Não quero saber se vocês já passaram por isso também. Não, olha só, a gente aqui começou a estudar as milhas, a gente tem um volume bem legal de viagem, né? Quem acompanha. E aí teve uma situação que me tocou muito, né? Um dia saindo de uma reunião da escola, né, das crianças, aí teve uma mãe, uma super amiga, assim, que ela virou para mim e falou: Vanessa, você está me causando um problema. Aí eu assim, cara, o que que eu estou fazendo? Ela, cara, assim, toda hora meu filho chega em casa e fala: mãe, quando que a gente vai para Disney? Porque o Theo foi para Disney agora, não sei o quê. Mãe, quando que a gente vai conhecer a neve? Mãe, quando...
Aí eu fiquei assim, caraca, gente, que droga, né? Porque eu sei o que é um filho pedir uma coisa pra gente e você ficar naquela situação, né? Porque a gente também não dá tudo para os nossos, assim, a gente consegue oferecer as viagens, mas eles pedem várias outras coisas que a gente controla aqui os nossos gastos. Mas eu fico pensando assim, que ela me falou super de boa, né? Óbvio que não foi uma crítica assim, mas aí eu tento até controlar as crianças para não ficarem falando tanto e tal, mas elas são crianças, né? São crianças, e aí, mas aquela, resumindo a história me tocou. E eu fiquei pensando com o Eduardo, tipo, poxa, Eduardo, caramba, as milhas, eu queria que fosse uma coisa mais simples, para que a gente pudesse fazer para as pessoas. Muita gente chega para mim e fala, pô, Vanessa, não tem como você fazer para mim? E aí você emite minha passagem e tal, mas não, as estratégias envolvem dinheiro, envolvem prioridades, envolvem onde que você quer e tal. Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí, o Eduardo conversando, né? Volta e meia a gente fala sobre o que a gente pode melhorar e etc. E a gente teve essa ideia de fazer uma imersão destino. Então, a ideia é pegar um destino e falar ele todo no detalhe, um destino que a gente já fez, né? Claro, para poder falar todo no detalhe, o que que a gente fez, como é que a gente conseguiu, qual foi a melhor rota para chegar lá, onde é que a gente se hospedou, quais são os melhores lugares para você ficar, para você visitar, o que que não vale a pena, por que não valeu a pena para a gente, entendeu? Porque também é a questão de gosto, né? De cada um tem o A seu ideia é esmiuçar perfil, né? cada De destino em viagem. cada imersão dessa que a gente fizer, né? E sempre trazer as estratégias que a gente consegue fazer Isso. e otimizar com as milhas para reduzir o custo dessa viagem, né? Então, vocês vão conseguir realizar em cada imersão dessa, se for o destino que vocês desejam fazer, situações boas. E aí conseguir viabilizar É, para pessoas que queiram só se arriscar inicialmente, né? Porque a proposta aqui, a gente não vai entregar todo o nosso conteúdo que a gente dá hoje para a nossa mentoria, né, que é bem mais não, complexo, sim. mas sim uma estratégia que é super eficaz, duas estratégias que são super eficazes, vocês vão sim conseguir realizar, e eu vou conseguir fazer isso com investimento super baixo e já colocar em E fazer prática sozinho, sem rapidamente. precisar. Exatamente. Assim Então, a precisar. ideia é assim, surgiu tudo isso por conta dessa conversa que a outra mãe do amiguinho das crianças teve com a Vanessa, né, da gente estar criando um problema, Então, a gente e não é vamos uma chamar, a gente maneira... vai criar solução também, Então, a né? gente Agora a gente vai criar solução, vocês possam também carregar seus filhos de uma forma simples e depois vocês vão me contar. E aí me falem aqui, quantos de vocês já ouviram os filhos de vocês aqui pedindo para ir para algum lugar, né? Pode ser para Disney, eu quero para praia, eu quero para Beto conhecer algum Carreiro, lugar enfim, diferente. ver uma E vocês, cachoeira. caramba, tá muito caro, pesquisa a passagem lá, nossa, tá muito puxado. E aí tem a comida, e tem a hospedagem, e tem a passagem. Para onde que os filhos de vocês já pediram? Foi para Disney? Foi para outro lugar? Se quiserem comentar aqui também no nosso chat, fica à vontade que a gente gosta de ver vocês participando. E a gente Sim. sabe que não é simples, né? Tem financeiro, tem parte de roteiro, tem todos esses detalhes. Para o exterior Sim. tem o idioma também, né? Então tem a questão de falar inglês, apesar de que Orlando hoje quase fala meio portunhol, meio inglês, né? Tem muito estrangeiro, muito brasileiro e muito Mas também estrangeiro tem morando lá. isso. Então, assim, a gente valoriza muito as viagens em família, né? A gente gosta sempre de ter todo mundo junto para compartilhar e para que eles enxerguem o mundo pelos nossos olhos, por onde a gente mostrou qual é o caminho. Hoje eu até compartilhei um Reels, um Stories, de uma outra família estrangeira que estava fazendo uma viagem com 6 filhos, gente. Imagina isso. Se a gente com 2 aqui já enlouquece, são 8 pessoas. São dois, os pais e mais 6 crianças. E eles falam assim: a gente fala sobre ser influenciado e ser influenciador de viagem, né, no caso dele. Então, eles influenciam primeiro os filhos, né? Quem são os principais influenciados por Sim, essa, é por verdade. essa família, né? Os pais influenciam primeiro os filhos. O que que eles vão levar desse mundo, qual a visão que eles vão levar, é o que a gente mostra, né? Sim. Hoje, por O enquanto eles são comportamento pequenos, pelo menos, é, a gente faz que eles enxerguem para onde a gente direciona, né? Então, sim. a gente tem direcionado para destinos que não são só Disney, né? Mas outros destinos onde eles conseguem conhecer outras culturas, Outras outros comidas, outras idiomas. formas de viver, né? Enfim, Exato. é isso aí. Então, assim, pensando nisso, a gente sabe que o custo das famílias são altos, né? E esses custos de vocês podem não estar sendo convertidos em viagens. E é isso que a Isso gente aí. quer que vocês comecem a fazer. Então, a gente Já teve essa estratégia falou. que a gente já falou sobre a parte Sim. do mercado e a gente vai Olha, vou dar apresentar. uma aqui. Tá? Agora eu vou puxar aqui, Vanessa, para quem é essa imersão e para quem não é.
Então, a ideia da imersão é para quem quer reduzir o custo, né? Claro. Para quem quer ter um gostinho, né, do que é milha, que todo mundo sempre fala, vocês falam de milho, milho, o que é isso? Vocês vão entender na prática o que é a gente produzir essas milhas todas. Quem quer organizar a própria viagem, né? Que às vezes tem essa barreira também, né? Antigamente, a gente ia para a Disney, chegava lá, entra lá na época de Center, pega o mapa e vamos. Hoje em dia, a Disney é uma coisa mais Não tá complexa, mais né? tão fácil. Você tem que planejar, você tem que fazer roteiro de brinquedo, você pode pagar para ter atalhos, enfim, tem uma logística diferente, um pouco mais complexa, que a gente já estudou para fazer, queremos compartilhar também. E para quem tem gastos, né, significativos, né, que nem a gente falou de mercado, farmácia, delivery, e para quem entende ou não de milhas, né? E para quem não é, tá? A ideia é quem, por exemplo, tem gente que ganha vale refeição e faz mercado. Então, essa pessoa que faz com vale não vai conseguir gerar as milhas, Não vai tá? conseguir Que a gente está aproveitar, falando. a Então, menos que sim, faça alguma coisa com esse vale alimentação. A gente tem uma mentorada nossa que recebe isso. vale alimentação da empresa e ela passa para a mãe, e a mãe devolve para ela em Em dinheiro. dinheiro, Então, se você pois é. conseguir fazer isso, pode Isso. ser para você também. Mas se você for É. querer fazer o mercado e acumular os pontos com o teu vale alimentação, não vai Não funcionar. vai, não vai funcionar. Eu vou ter refeição aí, né? Questão de mercado, é isso. Para quem já sabe organizar as viagens, porque a gente vai ensinar três atalhos para vocês, né? Três facilitadores, que é as milhas, né? Uma estratégia com milhas, a outra de hospedagem, a outra de roteiro. Então, se você precisar de pelo menos uma dessas, já dá. Se você já souber as três, não, não vai precisar de nada. Exato. Esse do Vale Alimentação que eu achei mais interessante botar também, que é verdade. E aí, qual que Quem é, não entendeu o último tópico? Vamos lá, volta aqui. Karina, qual é o último tópico que qual o você não último entendeu? tópico? De que para quem não é? Ou foi do outro slide que eu só li agora? Tem um do Vale Refeição e para quem já sabe tudo. A gente deve usar milhas, só hospedagens não. A hospedagem vai ser, a gente vai ensinar uma estratégia, inclusive, que não tem nada a ver com milha. Entendeu? Eu estou olhando Não, para a câmera do computador, é aqui. Na hospedagem, inclusive, a gente vai ensinar uma estratégia de hospedagem, vai mostrar como que você faz com milhas para poder economizar. Mas o que a gente tem feito não tem nada a ver com milhas, é sobre viajar melhor mesmo. É uma outra Na situação. imersão, a gente vai dar 3 opções de hospedagens, tá? Para quem quer economizar e viajar e visitar os resorts da Disney, que é onde a gente ficou na última viagem para Orlando. Quem quer ficar em um hotel mesmo, normal, e economizar nessa hospedagem através das milhas. E quem quer fazer redução maior, Radical. mais radical, que é como a gente tem feito nas últimas viagens, que não tem a ver com as milhas. Então, deve ter sido isso que ela perguntou. É, Então, assim, a milha, principalmente, vocês vão utilizar para chegar lá, emitir as passagens, e isso. consegue usar também nas hospedagens. Aí vai depender do volume de milhas que a sua família fizer, né, Hã? de acordo com os gastos que vocês Pra têm. quê? Ai, E é isso, filho. acho que a resposta foi essa. Ah, vamos Entra lá. aí com o microfone aberto. Vamos lá. Então, aqui, como é que vai ser a jornada de vocês dentro da nossa imersão, tá? A gente quis botar aqui 6 etapas que vocês vão Vocês entenderem como é que vai vivenciar ser. dentro da, da imersão, a jornada que vocês vão aprender lá dentro, né? Então, vocês primeiro, aqui o primeiro tópico na esquerda, para mim na esquerda, não sei se para vocês está na esquerda ou na direita. Os gastos, né? O Então, primeiro é o gasto, né? Vocês vão entender a primeira coisa é transformar seus gastos em milhas, né? Você entender como é que você vai fazer isso. Você vai, né, fazer uma forma diferente. O outro são os pontos na conta. Você vai receber essa pontuação pelas suas compras, e aí a gente vai te mostrar como é que esses pontos vão virar milhas. Lembra que na continha tinha primeiro você multiplica por 5 e depois você multiplica por 2, tá? A gente vai ensinar esse passo a passo, como é que você faz. Seguir depois tem depois. a parte das transferências, a gente manda as milhas para os programas das companhias aéreas, de preferência, e claro, com os bônus, né? E a gente vai mostrar para vocês como é que isso funciona. E depois a parte de emissão das passagens, né? Então, aonde vai ter a melhor oportunidade? A gente já sabe pela quantidade de vezes que a gente já colocou no nosso grupo de emissões, quantidade de vezes que a gente consegue, sim, emitir mais barato em qual companhia, né? Tem oportunidades que acontecem numa companhia X ou Y, e a gente já direciona vocês para acumular naquele programa para poder facilitar. Vanessa saiu rapidinho porque criança apareceu aqui, pessoal.
Depois a gente vai falar então das hospedagens, e aí depois que você tiver emitido as passagens, você então vai fazer a parte de hospedagem e a gente vai dar aquelas 3 opções que eu falei anteriormente, né? Reservar numa casa sem custo, nesse método que a gente tem feito ultimamente, onde a gente reduz absurdamente as despesas com hospedagem, mas também se você quiser ficar num hotel ou até num resort Disney, tem estratégias para você fazer isso reduzindo o custo. E o último, o planejamento da viagem, a organização do roteiro, dos parques, como é que faz os fura-fila, como é que eles funcionam, aonde é mais barato conseguir isso, quais são as estratégias para fazer todos esses mecanismos aí funcionarem. E aí, como é que vai ser feito isso, Vanessa? Quer falar? Bom, então, a ideia é facilitar, né? Dar o passo a passo de tudo, de todas essas coisas que a gente está, essas informações que a gente está passando. Então, aí a hospedagem você vai saber, tanto como a gente economiza, que nem o Eduardo falou, né? Tanto com milhas, quanto se for hotel Disney, e também se for 100 milhas, não usando estratégia nenhuma de milhas. E aqui eu coloquei, ó, a gente ficou, num ano a gente consegue pagar essa taxa aqui de R$ 300 para usar essa plataforma que eu vou mostrar para vocês, e aí a gente consegue sim reservar até 7 diárias com os pontos que a gente ganha lá dentro. Não tem a ver com as milhas, tá, gente? É outra coisa. As milhas, né, essa estratégia potente para vocês deixar rodando ali no automático. E as passagens, que você com as milhas, você vai conseguir emitir suas passagens. Ou seja, um combozinho bom aí para conseguir chegar lá na Disney, né? Exato. E aí, quando vai ser a nossa imersão, como é que ela vai funcionar? A gente marcou para um sábado de manhã. A gente sabe que é mais tranquilo normalmente, né? Então Sim, vai ser no dia 2 de dezembro, daqui a uma semana, mais ou menos, isso. de 9 a meio-dia. Mais ou menos esse horário, tá, gente? Então vai ser ao vivo, no Zoom aqui também, como a gente está fazendo hoje. A reunião também a gente vai mostrar todos os slides, mas vai ter os materiais complementares também, né? Isso. Todo o Vocês viram que a gente PDF. gosta de slide, né? A gente gosta Aí, de detalhar isso, é assim que a gente isso. trabalha dentro da nossa É. mentoria também. As aulas são todas com os slides para que Tem seja muito mais fácil o de vocês apoio visual mesmo, né? absorverem todas as informações. Isso aí. Então, ela vai ser ao vivo, mas vão ter os PDFs que vão ficar armazenados e até gravados ali para vocês consultarem posteriormente. Poderem baixar. Alguém que tinha perguntado sobre isso aí Isso. anteriormente já está respondido. E aí, essa estratégia, gente, ela vai economizar pelo menos R$ 15.000 numa viagem para Orlando, tá? São 15 mil É. reais, tá? De verdade, é o que a gente consegue fazer com os gastos de mercado, para a gente contar aqui perto, para no nosso caso, né? 4 pessoas viajando de avião, as passagens estão perto de R$ 3.500 para lá. Até mais. Uma hospedagem, assim, econômica, lá bem econômica em A gente Orlando fez mais um cálculo aí para uma por semana, uma né? semana perto de R$ 4.000. Então, se você botar aqui 4 pessoas, já dá perto de 14 mil. Se for Uma 3 coisa mil, vai desse. dar 12, né? Isso, Economia de 3 hotel, se pessoas. for perto de 4 mil, vai dar uns 16 a 19. E mais E o teu tempo outras para organizar. estratégias que podem ser feitas também, mas essas duas são as que a gente está prometendo mais, focando sempre na passagem aérea e na hospedagem, que a gente tem certeza que vocês vão conseguir reduzir os custos, tá bom? Então, a gente poderia cobrar nessa imersão, coloquei aqui para vocês, perto de R$ 1.000, porque vocês vão ter um retorno de R$ 15.000, pelo menos, tá? Só com esse conhecimento que a gente está passando. Mas ela não Mas, vai ser isso, tá? A gente está fazendo realmente um precinho de primeira imersão, um precinho de Black Friday. Essa imersão vai custar R$ sim. 297. É, mas é a nossa primeira imersão, né? Então a gente vai fazer um valor mais especial ainda, principalmente o pessoal que está no grupo, vocês que estão aqui nos assistindo. A nossa ideia é divulgar bastante, que vocês consigam aprender e nos marcar lá quando vocês forem para Disney, tá? Avisa que vocês foram. Isso, então a gente vai fazer para quem está aqui assistindo a gente, quem está na lista de espera, a gente colocou um cupom de desconto que a gente vai soltar daqui a pouquinho no grupo, né? No O grupo link lá. a gente vai colocar lá no grupo para vocês, com um cupom que é Vou para Disney. Então, quero que todo mundo escreva já afirmando que vocês vão para Disney e vão Sim. ganhar os R$ 100 de desconto, vai ficar por 197. Vocês vão poder fazer essa parcelamento em até 12 vezes. Então, vão ser 12, 19, 70. Gente, é R$ 20. É menos do que um hambúrguer aí por mês. Lá nos Mas Estados é isso. Unidos não é nem uma fatia de pizza. Então, assim, para vocês realmente entenderem como é que funciona, vocês entenderem já essa estratégia que é muito potente, que os nossos alunos de mentoria têm acesso e fazem gasto e uso dela todos os dias, todas as semanas, e conseguem, então, ter esses resultados que a gente tem.
tá? Então, Isso assim, aí. a gente vai mostrar para vocês isso dentro da imersão e muito mais informações, claro, sobre como viajar mais e melhor lá dentro dos parques de Orlando. A gente botou aqui um exemplo prático que a gente mostra para os nossos clientes quando vêm para a nossa mentoria, de como foi a nossa viagem em outubro de 2022. Vanessa, explica um Ai, pouquinho que você sempre faz isso. é. Um ano atrás a gente foi para a Disney e a gente aqui. O que que acontece? A gente, para conseguir viajar, né, bem mais e melhor, a gente empilha estratégias também. Por isso que a gente vai ensinar para vocês 3 estratégias, digamos assim, 3 formas de vocês economizarem para a Disney. Então, a gente tem sempre uma estratégia que é de milhas, que a gente consegue economizar ou na passagem, ou em hotel, por exemplo, em outras coisas também, às vezes aluguel de carro e tal. Mas a gente também usa outras estratégias que nem a gente vai ensinar de hospedagem, que não tem nada a ver com milhas. E como também, ao invés de terceirizar pessoas para fazer roteiro, a gente também sempre faz empilha, né? A gente costuma falar empilhar. E o ano passado a gente empilhou 3 estratégias. Uma que a gente tem, nossas milhas, né, com custo muito baixo, outras quase de graça, outras de graça, que nem essa, para a gente emitir as nossas passagens. A gente conseguiu, inclusive, emitir passagem de executiva para nós 4 na ida, e na volta a gente voltou normal de econômica. Depois, a gente aproveitou uma promoção, um momento que estava acontecendo de comprar os ingressos Disney, ganhando milhas também, ganhando pontos. A gente comprou os ingressos no valor cheio dele, mas a gente ganhou pontos que nem a gente está mostrando no mercado. Você compra no mercado, mas você está lá ganhando milha. Então, a gente comprou os ingressos Disney e ganhou milhas. A gente pegou essas milhas dos ingressos e reservamos o hotel Disney. Então, o hotel Disney saiu por uma taxinha, acho que foi a diferença de R$ 500, não foi? Que a gente pagou para uma semana. Isso a gente chama de empilhar. Por isso que a gente consegue fazer muitas coisas, porque a gente está empilhando várias estratégias para Como nem todas as conseguir. estratégias estão sempre vigentes, a gente está Sim, hoje oferecendo para vocês a imersão com as estratégias que estão vigentes e vocês vão isso. conseguir Vocês vão conseguir fazer agora. executar com certeza. Mas Isso. pode ser que no meio do caminho vocês consigam também uma estratégia que vocês ganhem os pontos com os Sim. ingressos. Pode ser alguma outra estratégia que vocês tenham um desconto Mais uma em vez eu algum tirei o outro. bordão. Perdão, que entra uma voz e eu me desconcentro, gente. Você pode dar outras. Porque, Nessa viagem aqui, a gente botou aqui, não sei se vocês conseguiram ver, a gente reduziu só nos 3 tópicos, né? Passagens, ingressos e hotel Disney, que são caros, né? Passagem de executiva, que também é bem cara, seria pagante 51 mil reais, e a gente, com as estratégias, gastou 20 mil reais. 30 mil reais, mais de 60% de economia nesses 3 itens, tá? esses 3 Isso não é o que a itens. gente está oferecendo para vocês na imersão, mas é um exemplo do que vocês conseguem também executar com promoções que acontecem durante o ano aí também para as viagens para o exterior, tá? Então a gente quer que você esteja com a gente aqui e leve a sua família para a Disney 2024. É a sua chance de fazer essa imersão com preço que a gente nunca fez, né? Porque a gente está lançando esse produto pelo preço de 297, que já é super baixo. A gente É sabe bem que vale baixo. muito mais, Sim, mas a gente ainda assim está dando um desconto de Black por 197 em 12 parcelas. Já já a gente vai soltar o link para vocês. sim. Vou soltar agora. Quero saber quem aí no chat está interessado em entrar e a gente já botar aqui começar logo para a gente Deixar de já perder milhas agora. chega. Só está entregando aí, a gente só paga, paga e não está transformando nada. Esse é o poder que a gente fala. Que muita gente fala assim, esse negócio de milhas é balela e tal. Não é, gente. Você sabendo fazer as coisas direitinho, você acumula. E acumula muito. Aí vai depender de você. E aí, isso possibilita. Por isso que a gente fala que a gente consegue viajar mais e melhor. Antigamente, antes das milhas, a gente, só nós dois, né, casal, a gente fazia 2 viagens por ano. Aí a preocupação de filho, né? Porque filho não é só viagem, né? Filho envolve trocentos outros boletos aí que a gente precisa pagar. E aí a viagem acaba que fica lá para o escanteio, né? Porque não é prioridade total. E aí a gente descobriu as milhas, né? A gente, diga-se Eduardo, começou a estudar as milhas, você vê a transformação que foi, né? A gente conseguir fazer mais. E a gente nem está aqui para todo mundo tem que fazer milhões de viagens por ano, não, mas conseguir fazer bem e melhor a sua, né? Tem gente que faz mentoria com a gente porque quer viajar de executiva, tem gente que só quer viajar
2 vezes por ano, tem gente que só quer fazer uma internacional por ano, e cada um vai no seu ritmo, e é por aí mesmo. A ideia é você chegar lá onde você quer. Acabei de soltar no grupo o link lá para vocês Sim. finalizarem. A Fernanda Ai, a aqui perguntando, a Fernanda. gente vai deixar assim a nossa Sim, né? live gravada, ela vai ficar na plataforma, então vocês vão entrar com o link da Eduz, que é onde a gente tem hospedado nossos cursos, tá? E aí lá vai ficar gravada assim a imersão para vocês consultarem depois, terem acesso também ao material que a gente disponibilizar durante a reunião. Mas o mais legal é que vocês possam estar ao vivo, né? Como estão hoje aqui, para a gente poder, sim, tirar as dúvidas, né? Abrir esse É, momento de dúvidas para sim, vocês poderem interagir mais, né? interagir, exatamente. Sim, mas sim, como é que acontece? A gente manda o link do pagamento. Aí, quando vocês fazem o pagamento, vocês já fazem um login e senha nessa plataforma. E aí você já vai estar lá logado. E depois, quando a gente fizer a aula, depois com esse login e senha, ela vai estar lá salva, a aula. Aí você tem acesso à aula e todos os PDFs, os slides que a gente usa para ficar tudo bem detalhado e não tem erro. Estamos É, todos animados? quero saber quem tem dúvida, quem quer botar alguma Sim, pergunta aqui para poder a gente tirar a dúvida de vocês, aproveitar esse momento. Oba! Não sei que A tá gente meio quer ver tremido. todo mundo na Disney e não tem mais desculpa para não ir para Disney. Vou parar de compartilhar a apresentação e quero saber de vocês, quem quer tirar alguma dúvida, quem ficou com dúvida de como é que vai funcionar, quem quer fazer alguma pergunta. Se quiser abrir o áudio também para perguntar, pode perguntar, fica à vontade. Vocês vão informar a estratégia de mercado no próximo sábado. Isso, exato. Vai A ser na nossa imersão. imersão, dentro da imersão, a gente vai falar sobre toda a maneira de Tudo isso que a acumular gente todos falou. esses pontos, né, que a gente mostrou para vocês. Quem Sim, gasta muito, aí R$ 6.000, não sei se estava todo mundo aqui presente desde o começo, pode juntar até 600, 700 mil milhas por ano, e essas milhas vão emitir as passagens de vocês, né? Passagens até hospedagem, dependendo da maneira que vocês quiserem viajar. é isso aí. Sim, que bom, gente. Bom, espero Eu que a já gente comecei a tenha. receber aqui alguns e-mails, o pessoal já está entrando. Ó, quem tiver dúvida também pode aproveitar e tirar. A ideia é Sim, que vocês possam sim fazer essa viagem com os gastos que vocês já têm. Então, gente, quem tem muito gasto aí, farmácia, mercado, tudo isso, vocês estão perdendo muito dinheiro, porque isso tudo converte em viagens, né? Em em viagens. passagens, em hotéis. E às vezes a gente fica ali contando aquelas merrequinhas de milhas que o cartão dá para gente, que é muito Que não dá pouco, para e nada, não dá para praticamente nada. nada. E a gente, não sei se vocês conhecem, a gente tem uma mentoria hoje, que é uma mentoria de aproximação, né, de que a gente tem muito próximo com os nossos alunos. E aqui é uma maneira de vocês entrarem e conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, né, e já terem um super resultado e conseguirem sim fazer também Para quem as acha que não tem primeiras muito milhas, tempo as de primeira emissão. ali, E a gente não está falando de vocês irem para o Nordeste, a gente já quer que vocês vão lá para os Estados olha, Unidos, lá praticar o seu inglês, o enferrujado que seja, ou ou até investindo em inglês, né? ou até já falar um portunhol lá, que lá também é super fácil, mas já fazer uma super viagem, né? A gente não está falando de É, uma viagenzinha nacional, uma viagem que é cara. A gente sabe que é caro, o dólar tá R$ 5, né? Baixou um pouquinho, né? 4,90, mas ainda assim é uma viagem que necessita planejamento, investimento, porque é uma viagem que custa sim. dinheiro, custa organização, às vezes é uma viagem dos sonhos aí de vários anos que vocês estão planejando, e a gente sabe que é possível realizar, basta que vocês saibam utilizar as milhas e os pontos da maneira correta, como a gente vai ensinar para vocês. Isso. É isso aí, gente. A gente estava muito animado para apresentar isso, Ó, a porque até Karina hoje. levantou a mão aí, quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Karina. Oi, na verdade, são algumas perguntas. Sim, manda ver. Então, sábado de manhã eu tenho um compromisso. Aí eu queria saber se vai ficar gravado, né? Você falou vai ficar gravado, mas e se ficarem algumas dúvidas, eu posso mandar mensagem para tirar dúvida, alguma coisa Sim, assim? sim. A gente Lá pode na fazer isso, plataforma né? da Eduz, dentro da aula que vai ficar gravada, você pode fazer as perguntas lá também. Então, a gente vai sempre Pronto, responder todas as dúvidas que acontecerem lá na própria plataforma. Verdade. certo.
E assim, para ir para Disney, precisa quantos pontos? Assim, uma família feita de vocês, assim, 2 crianças e 2 adultos. A gente Porque eu vou colocou ali. começar esse processo de juntar milha agora. Então, mas a ideia aqui, qual que é o Eu, nosso. nesse momento, estou zerada de milha. Vamos começar o processo. Chega de zerado de milha, gente. A gente não quer ninguém Não. zerado. Eu vou voltar com a apresentação só para te mostrar aqui rapidinho, que a gente colocou aqui no início Algumas emissões. algumas emissões, né? Então, aqui, a gente fala aqui que a gente consegue aqui ida e volta, pelo menos, perto de 90, 100 mil milhas. Eu coloco aqui 50 para ir, 50 para Sim. voltar, seria a média, tá? Então, 100 mil milhas 100 por mil. pessoa é uma média de um valor interessante. Então, para 4 pessoas, a gente fala de 400 mil milhas, pelo menos, tá? Aí, o que que a gente consegue fazer? Se você tiver aí um gasto total na sua casa, de mercado, farmácia, delivery, em um ano, né? Que a gente botou aqui em um ano, se você tiver 3.500, você já consegue os 420 mil milhas. Então, você já está, todo esse último ano aí que você deixou de fazer uma estratégia Sim. como essa, você já perdeu essas passagens. Aí o que a gente não quer é que você comece 2024 perdendo de novo. Então, a proposta é viajar em 2024, porque você vai começar agora em dezembro, dia 2 de dezembro, essa estratégia, e até, se a gente contar que são 12 meses, até o início de dezembro de 24, você já tem as 420 mil milhas só com esses gastos de mercado, para Sim. poder sim fazer a emissão de vocês 4, né? Se vocês forem 4 também, como a gente, para a Meu Disney. Deus. Não é? Não, e olha só, a questão assim, é uma Não, e eu estratégia. associava, na época que eu juntava milha, milhões de anos atrás, Hum, era tipo R$ 1 uma milha. Quando eu vi 420 mil, eu disse, meu Deus do céu, quanto tempo que eu vou passar para juntar isso É aí? é isso. isso. É Mas a por gente isso que é. multiplica, entende? Os gastos de Mas três não mil é e quinhentos R$ 1 uma reais, eles podem ser um para um, só que se você estiver fazendo errado. Então, quando a gente vai ensinar a maneira certa de você fazer, esses gastos aqui você multiplica para os pontos do programa de fidelidade por 5 e depois para o programa da companhia aérea por mais 2. Então, é uma multiplicação de 10 vezes. A gente, dos gastos que você tem, multiplica por 10, 35 mil por mês, 35 por mês por um ano, dão 420, tá? Então, é a maneira que você tem como Sim. fazer, só que você tem que fazer certo. Se você estiver fazendo errado, provavelmente você vai juntar R$ 3.500, 3.500 pontos por mês, vezes 12, e não vai dar para nada. Vai Não continuar vai não dar dando para para nada. nada. Então, a Isso, ideia é o super caminho cartão. certinho para você poder fazer. Isso aqui a gente não está falando também dos pontos do cartão de crédito. Se você ainda tiver um cartão de crédito, vão ser pontos a mais, Sim, some. né? Isso aqui é uma Isso estratégia aqui é. única, sozinha. E aquela coisa, por exemplo, mas eu vou querer emitir daqui a 6 meses ou daqui a tantos meses. Cara, às vezes você não conseguiu o tempo para juntar para a família toda, mas se você já conseguir economizar em uma, duas passagens, caramba, quanto que é cada passagem? Né? Eu pegar umas com milhas e a outra pagante. E uma coisa, é um conhecimento que você vai reproduzir. Agora, depois que você aprender essa daqui do mercado, você não vai voltar a fazer o mercado tradicional que você já faz, né? Você não vai querer ficar mais perdendo bola. Então, conhecimento é vida, né? Você vai e continua depois com a mudança de hábito, né? Ó, quero Deixa que eu ver se bote eu aqui no entendi. chat também, que o pessoal que já entrou, que já entrei, recebi aqui, ó. Certo. Cristiane, Letícia já entraram. Estou recebendo as mensagens aqui. Quero saber quem são aqui, que quero aproveitar e Cristiano. quiser falar com a gente também, né? Vai estar com a É, gente no sábado, já pode levantar a mãozinha e falar com a gente. é. Mas você teve mais alguma dúvida, Karina, Karina? fala. Tenho. Esse valor aqui, você falou um pouco, mas eu não ouvi direito essa parte do cartão que você falou. Esse gasto aqui é todo no cartão de crédito, Não, isso aqui não tem nada a ver com cartão de crédito, tá? nem tem a ver com cartão Não Não. tem ainda. Ah, nada. que Isso aqui bom. é só o gasto que vocês têm com mercado, pet shop, delivery e Acho que você farmácia. pode até pagar no Pix do mercado. Isso aqui, se Pior você ainda. quiser pagar no Pix, você pode, mas assim, o ideal é que você use o seu Seu cartão, cartão para você acumular que é o que mais você um vai pouquinho na juntar mais renda. um pouquinho de ponto. Mas Mas estou a dizendo gente assim, não não vai tem, ensinar nada sobre cartão de crédito. A não tem, estratégia não. aqui é ensinada exclusivamente para esses gastos que vocês podem Sim, juntar aí, se vocês tiverem gastos mais altos de mercado, enfim, totais, né? Aqui não é só tá bom. mercado, de valores Obrigada, maiores. Ângela. Que bom. Sim. Tem a ver com livelo, tem a ver com esfera, sim. Para você conseguir transformar seu gasto em milhas, você precisa estar associado a algum programa de fidelidade, algum programa de pontos, né? Isso, pode, a Sim. gente vai explicar para vocês que tem dois principais programas onde vocês vão juntar esses pontos que são de fidelidade para poder acumular esse monte de milha Ó, aí e fazer as multiplicações. eu sei que de repente tem gente que já está acostumada a usar livelo e esfera, e que bom, né? Porque já está nesse mundo aí. Mas a gente está falando de compras, não é só compras de produtos de limpeza
E produtos de higiene, não. A gente está falando de compras total. Quando a gente fala quanto você gasta de mercado, é quanto você gasta no total. É você É o comprar pão, a pão, alface, é o legume, sorvete, é a coisa gelada, é a coisa é perecível, tudo. é tudo. É comprar banana, é comprar, enfim, um pãozinho francês, comprar tudo. Não é aquela que você vai lá direto no mercado da Livelo e compra lá só os produtos não perecíveis, digamos assim, né? Que não é nada gelado, você não pode comprar carne e tal. Não, o nosso é compra mesmo, de tudo. É o Tudo pão, a mesmo. gente pede o pão em Pão, casa, pão francês, pão o de forma. bife, o ovo, vai pedindo tudo. A É ideia é que para você converta aproveitar. completamente. E quanto mais É, você converter esse gasto para dentro dessa estratégia, você tem mais resultado e é mais rápido, né? Se isso. você botar, não, vou continuar indo no mercado comprar aquilo, aquilo outro. Aquilo ali você está deixando de ganhar esses pontos, tá? É E isso os aí. preços não são inflacionados, tá? A Não. gente faz sempre, não são maiores, porque alguns sites realmente aumentam os preços dos produtos, né? Quando Para aumenta a poder, pontuação, para poder dar os pontos, né? Mas esse caso aqui não acontece isso. é isso aí. Karina, Tá respondida? certo. Respondida. Maravilha. A Obrigada. Cristiane levantou Entregue. a mãozinha também. É entregue, Cíntia. O mercado chega entregue. Também chega por entrega. Ou você Isso. pode buscar. Também Tudo tem entrega, opção. é. Cristiane, vamos lá. Boa noite. Boa Boa noite. Não, a noite. minha dúvida é justamente sobre isso, né? Vocês falaram bastante sobre essa imersão de ser no dia 2. Até tinha colocado ali no chat. Vai ser no dia 2 e depois vai ficar numa plataforma, pelo que eu entendi, para a gente Isso. Isso. consultar, se a gente ficar com dúvidas. Isso? Exato. Vai ficar dentro da Eduz, que é a plataforma onde vai ficar hospedada essa aula gravada, e depois, quem tiver dúvida, tira as dúvidas pela própria plataforma. Tá, e me diz uma coisa, essa estratégia ela funciona em qualquer lugar, em qualquer cidade, por exemplo. Eu moro em Blumenau. Tipo, Olha, a gente tem funciona. alunos da mentoria que estão em cidades do interior do Rio Grande do Sul e conseguem também executar ela. Tem pouquíssimos lugares que vão ser mais difíceis de acontecer, mas nas principais cidades, você não está numa cidade muito pequena, né? Não. Blumenau é uma cidade que tem um porte razoável. Sim. Então, provavelmente você vai conseguir sim realizar ela completamente. Pode ser que alguma coisa ou outra não vai ser o mercado que você prefira, enfim. Aí vai ter que olhar com um detalhe isso em cada um. Mas todos os nossos alunos conseguem executar essa estratégia, independente da cidade onde eles estão. A gente tem aluno em Brasília, Salvador, cidades pequenas do Sul, interior do Rio, São Paulo também, e todos eles conseguem executar sim. Isso Não, aí. e até queria, porque na verdade, assim, a gente tem uma família de 5 pessoas, né? São 2 adultos, 2 adolescentes e uma menina. E aí, uma dúvida também que eu fiquei, porque recentemente também, várias coisas que a gente tem em benefícios, a gente não sabe, né? Mas aí, eu tenho um filho que é autista e eu também sei que tem algumas vantagens, assim, algumas vantagens, não, alguns benefícios, né? Uhum. De para emissão de passagens também. Eu não sei se isso entra também quando tem milhas para tirar passagem com milhas, se isso também pode ser feito. Olha, eu não tenho, assim, eu sei que existe sim algumas reduções de custo, até eles barateiam, se eu não me engano, para uma pessoa acompanhante da criança ou da pessoa autista, mas a gente não vai abordar sobre isso. Aqui a gente aborda Uhum. sobre o caso de passagens que seriam pagantes, né? Mas sim, você pode pesquisar isso para as outras 2 pessoas, talvez, né? E as outras 3 Sim. você reduz com as milhas aéreas. Normal. Mas a gente não vai focar nem vai falar sobre esse assunto, porque a gente, como a gente não vive isso, para a gente é Sim. até difícil a gente entrar É. nesse tópico, que a gente não vai dominar ele. Mas a gente Uhum. vai te dar todas as outras maneiras para você entender como é que funciona. Caramba, 20% é uma redução bem Ah, e o significativa, Emerson hein? já explicou aí para você, ó, que ele paga 20% da Uhum. passagem. Então, quem Ah, tem, tem, perfeito. tem alguns caminhos para você conseguir, né? Imagino que direto com a companhia aérea deve ser o caminho mais fácil, né? Para você É. pesquisar. Mas assim, é aquilo, né? E as outras 3 pessoas ainda é muito caro, Sim, né? Você pagar Sim. para os outros todos, né? Sim. Então é importante você sim. tentar usar, já que você tem direito a isso. Sim. Então tá. Até o dia 2, então, gente. Obrigada. Ah, maravilha, Dois. Cristiane. Obrigado É. você. Gente, mais alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Ninguém. A gente explicou direitinho? Acho que a gente Quero explicou saber de direitinho. vocês aí. é,
Quem ficou com alguma dúvida, que se não ficou, a gente está lá no grupo. Eu vou abrir o grupo também do WhatsApp para dúvidas, né? Porque algumas pessoas não conseguiram participar. A gente sabe que às vezes o horário Sim. não atende todo mundo. Eu vou abrir o grupo lá do WhatsApp. Quem tiver dúvida também pode mandar por lá. Não quiser fazer abrir o vídeo aqui nem o áudio para perguntar. Às vezes eu sei que tem pessoas que não gostam. Mas vou abrir lá e aí quero que vocês já marquem lá. Quem entrou, já bota lá que está participando para a gente poder saber também e conhecer um pouquinho de vocês. Tá bom? É isso. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Sei que é um horário à noite importante. Obrigada aqui por estar nos escutando. E a gente tem excelentes intenções de levar vocês e vocês aproveitarem o máximo que a gente tem a oferecer também. Tá bom? Prazer. Até breve. Qualquer coisa chama no chat. Ou então até sábado que vem. Tá? Tchau, Até. pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.